Estamos aqui com mais uma palavra que Deus me deu, que sempre que Deus me der uma palavra, eu vou trazer para os amigos e irmãos e da palavra de Deus. Estamos aqui, meu nome é Adiel Leite, vou apresentar aqui uma palavra que não vivemos facilmente. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Está lá em Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Parece uma palavra simples, parece uma palavra fácil, mas viver a vontade de Deus na minha vida, na nossa vida, não é fácil. Só há uma condição: nós vivemos a vontade de Deus em nós, pela fé. Não há outra condição, porque vemos aí muitas coisas que passaram os nossos irmãos do passado para suportar, para conseguir superar e viver esta palavra. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Se não for pela fé, não há condição de você entender, de você viver a vontade de Deus na sua vida. Vamos ver aqui alguns exemplos. Jó, por exemplo. Jó foi provado por Deus nas suas últimas consequências. A mulher dele, a sua companheira, falou assim: Jó, abandona o teu Deus e morre. A esposa de Jó falou para ele. E ele respondeu para si: tu falas como uma louca. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Então essa foi a resposta de Jó, porque Jó estava firmado na palavra de Deus, firmado na fé, que ele confiava em Deus. Então aqui vem essa palavra aqui: em tudo dai graça. Jó deu graça por tudo que ele passou. Nós olharmos assim, vivemos assim, olharmos na vida dos outros, é tudo muito fácil, mas viver em nós não é fácil. Jó falou assim: tu fala como uma louca, porque ela tinha já desistido de Deus. Muitas vezes, quando nós passamos por uma prova, que é uma prova muito difícil, vem em nosso coração o desejo de desistir de Deus. Por exemplo, José, quando estava ali no Egito, ele tinha motivo suficiente para desistir de Deus, porque ele foi levado para o Egito ainda menino, com seus 15, 16 anos. Ali no Egito ele apanhou, ali ele foi escravo, ali ele foi preso no calabouço, até chegar ao processo de ele ser chefe no Egito, governador. Ele sofreu muito. Então José continuou crendo em Deus até o fim. Então veja a palavra: em tudo dai graça. Falar é muito fácil, mas viver não é fácil. Então essa palavra Deus trouxe para mim, para passar para os amigos, para os irmãos. Deus, todos falam assim: Deus tem um plano para você. Com certeza, Deus tem um plano para todo mundo, para mim, para você, para o seu irmão, para sua tia, para sua prima. Deus tem um plano para todo mundo. Tanto é esse plano que Ele enviou Jesus, o seu único filho, para nos salvar da perdição, da morte eterna. Então, é muito fácil dizer: Deus tem um plano para você. Mas no outro lado, Deus tem o seu inimigo, que é o diabo. O diabo também, ele tem outro plano para nós. E aí, qual plano vai prevalecer? Porque se você for uma pessoa religiosa, você for uma pessoa que conhece a Deus,
se você for uma pessoa que vive na leitura da palavra, vive na oração, vive na presença de Deus, vive na obediência à palavra, você não conhecer o seu adversário, você pode botar tudo a perder, porque não basta somente conhecer a Deus, tem que também saber as armas que o diabo tem para você. A Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando existe uma guerra entre dois países, eles passam meses e anos estudando a estratégia de guerra, estudando as armas que outro país possui, para ele poder avançar, para ele poder atacar. Então, se nós não conhecermos o nosso adversário, que é o diabo, nós podemos sair fora do plano de Deus. Então vem aqui, qual plano na sua vida vai prevalecer? Você vê, nós iniciamos na casa de Deus, uma caminhada, ali servindo a Deus, obedecendo, firme. Aí no meio da caminhada, muitos desistem, muitos param. A Bíblia fala assim, que nós devemos ser fiel, não por um período, mas ser fiel até o fim. Qual é o fim? Esse fim é o nosso último dia aqui na face da terra. Então o plano de Deus que Deus tem para nós é um plano de salvação. E o plano que o diabo tem é um plano de perdição. Então vai caber a nós suportar pela fé o plano de Deus. Que grande ciência é essa? Isso aqui é uma ciência. Isso aqui não é algo palpável, não é algo visível, é algo espiritual. É uma ciência, é a ciência de Deus. Então nós vemos essa ciência. Como eu disse no princípio, a vida de José foi difícil no Egito. José, a mãe de Moisés, pegou Moisés novinho, colocou dentro de um rio e deixou o rio levar, confiando em Deus, que Deus ia proteger Moisés, ia fazer dele um grande homem, ia guardar o filho dele. É fácil? Não. Isso só pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós acreditamos e confiamos. Então ela confiava em Deus. Aqui também vemos Davi. Davi, com 12 anos de idade, foi ungido por Samuel para ser rei de Israel. Davi esperou 30 anos para ser rei de Israel. Então Davi confiou no plano de Deus. Deus não é imediatista. Deus tem seus planos. Deus tem o seu tempo. Então nós temos que entender esse plano de Deus e suportar a vontade de Deus. Abraão foi o homem que iniciou uma nação. Abraão foi o pai de uma grande nação. Abraão e Sara iniciaram uma grande nação através do seu filho Isaac, seu primeiro filho Isaac. Dali foi gerando Abraão com Isaac e seus filhos. Foi a nação de Israel hoje, aquele país, saiu de Abraão. E Abraão teve seu filho com 98 anos de idade, perto de 100 anos de idade. Então Abraão tinha motivo para desistir dos planos de Deus. Então nós também passamos por essa situação, em suportar, em aguardar pela fé o plano que Deus tem para mim. No meio desse plano nós sofremos ataque do diabo. José sofreu, Abraão sofreu, Davi sofreu, Daniel sofreu, Jó sofreu. Então no meio desse plano se sofre esse ataque, porque Deus tem um plano para você e o diabo também tem outro plano. Então fiquemos firmes
na presença de Deus, confiado em Deus, para que esse plano de Deus possa se cumprir em nós. Aqui, os discípulos de Jesus, nenhum deles sabiam como que ia ser o fim da vida deles. Se eles soubessem, talvez eles nem queriam seguir Jesus. Um morreu, o apóstolo Paulo morreu pela guilhotina em Roma. Pedro morreu crucificado numa cruz de cabeça para baixo. O outro morreu queimado. Então todos tiveram morte porque eles confiaram em Deus. Então a grande palavra, o grande final dessa palavra aqui chama-se suportar. Suportar o quê? A vontade de Deus. Se você conseguir suportar pela fé, o plano de Deus vai se cumprir na sua vida. Essa é a palavra. Se fez sentido para você, dá aquele joinha, se inscreve no nosso canal, que outros vídeos vêm por aí. Um abraço para todos. Se nesse momento essa palavra fez efeito para você e você está passando por um período do vale da sombra da morte, precisa suportar esse período confiando em Deus, vou fazer uma oração por você agora. Você, onde você estiver, pare por um minuto, feche seus olhos. Nós vamos orar aqui para que Deus possa te dar força para você suportar esse momento. Senhor Deus, nós pedimos nesta hora as tuas mãos estendidas sobre aqueles que estão ouvindo essa palavra e que eles possam, ó Deus, entender a tua vontade, assim como Abraão suportou, assim como Jó suportou, assim como José suportou, assim como Davi suportou, Daniel suportou, como todos aqueles no passado, nossos irmãos, suportaram o plano de Deus sobre nós, que essa pessoa também possa suportar esse momento, porque a tua palavra fala que não há tribulação que dure para sempre. Ajuda esses que estão ouvindo essa oração, dê a tua bênção. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.